Hoje, 30 de dezembro de 2025, terça-feira, vamos começar a continuação do curso, né? Capítulo 3 de 1 João. Depois vamos gravar com notas também. Se der nesse vídeo, nós fazemos também. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Então, para ver como Jesus é, nós temos que ser semelhante a Ele, né? Então, vamos ter a natureza dele, sem pecado, imaculado, no céu, mas agora não. Agora nós estamos nessa luta, na cruz, contra os falsos deuses, falsas religiões que tatuam aí a deusa Kali, hindu, o elefante, né? Cabeça de elefante, os deuses com cabeça de bicho, mitologia, os orixás, né? Macumba, candomblé. E aí eles dizem que tem Deus dentro de si, né? Não está como cristão, judeu, que está um Deus no céu, não. O Deus dele está dentro dele, mas são na verdade demônios que estão enganando, né? E cuidado, tem pastor aí que está falando sem saber que a Bíblia não tem nada contra a tatuagem. Tem sim. A Bíblia diz que não é para marcar o corpo como os pagãos fazem para deuses. E mesmo você frequentando um lugar para fazer uma tatuagem que não seja de um deus, um demônio pagão, você está no ambiente ali dos demônios. Então cuidado, não brinque com isso. Não faça tatuagem nenhuma. Nós já somos templo de Deus. O templo de Deus não pode ser pichado por nada, né? E nós não somos conhecidos, então os nossos argumentos também não são conhecidos. E nem a palavra, às vezes, né? Pastor, ele erra. Então cuidado em acreditar tudo que pastor diz. Tem pastor que diz que não tem nada a ver a tatuagem, mas tem. Pense melhor antes de fazer uma coisa dessa. E não faça de maneira alguma. Para que você vai fazer isso? Né? Tatuagem permanente no corpo, jamais. E assim si mesmo purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Então devemos ser puro, a nossa natureza, a nossa forma, deve ser puro, nosso gênero, deve ser puro, natural. Não vamos alterar, fazer cirurgia transexual, para que isso? Que loucura é essa? Pecado já na porta do maligno, quer nos torturar lá embaixo, nas trevas, no inferno. Então não se meta com isso. Oriente sua família para não cair nessas mentiras do mundo, do diabo, do mundo já no maligno, nas trevas, nas guerras, nas revoluções, na incredulidade, na ganância, no pecado, na malícia, na falsidade. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então Deus deu a lei de Moisés para nós sabermos o que é pecado. Vamos estudar a lei de Moisés, vamos estudar todo dia. Quando nós precisamos da luz do sol, nós precisamos da palavra de Deus e do estudo da palavra de Deus. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando, todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. Jesus, quando chegar o juízo final, ele vai separar as ovelhas dos bodes, e as ovelhas ele vai dizer: Vinde, bendito meu Pai, que eu vos conheci, e vocês me conheceram. Tomai posse do reino, mas aos bodes, à esquerda, ele vai dizer: Nunca vos conheci, afastai-vos de mim. Então é uma coisa, nós temos que nos fazer conhecer Jesus, nós devemos, à medida que nós conhecemos Jesus, nós também somos conhecidos por Ele. E seremos aceitos no seu reino, que será tudo nosso, toda a riqueza da terra, das nações, não temos pressa, todo o poder será nosso. Será dos cristãos ressurretos com os judeus que se converterem, que não se dobrarem ao anticristo nem fazer marca da besta. Agora estamos na época da marca da besta, não tatue nada. Vai ser tatuada essa marca da besta, aqueles que não terão mais salvação. O anticristo vai enganar e nós já temos aí o Drex, temos aí o Pix, temos um monte de porcaria de digital que não permite mais comprar e vender se não tiver uma marca, se não tiver um número, CPF. Então cuidado, cuidado que nós estamos chegando a um ponto em que não vai ser implantada uma marca da besta e quem não tiver não poderá comprar nem vender. Então nesse tempo nós devemos entregar nossa vida, que seja para Deus, Ele cuida de nós. Ou fugir para um lugar onde não tem essa civilização do anticristo, como por exemplo os países islâmicos hoje tem, né? Você tem que adorar aquele Deus que é o Deus Baal da Bíblia, pagão, demônio dos Moabitas, foi levado para Meca. O pai de Maomé ia ser sacrificado para o demônio Rabal, e aí não foi na última hora, botaram o camelo e então o pai teve o filho chamado Maomé, que destruiu todos os outros ídolos, deixou só o Alá, que era o Deus do pai dele. E
começou a saquear os judeus, saquear os cristãos e derrotar o império cristão ortodoxo que existia, né, bizantino, e venceu. E hoje está invadindo até o continente europeu, onde tem muito cristão, América, Brasil. Estão aí o Hamas, junto com a esquerda, estão aterrorizando os cristãos, né, querendo acabar com a fé, com o anticristo. Né? Eles são anticristo. Eles nasceram depois de Cristo já estava na Terra, por isso são anticristo. Os pagãos não são tanto anticristo, porque nem o Cristo não tinha vindo ainda. Mas os muçulmanos são bem anticristo, assim como os comunistas, né? Que agora prenderam centenas de irmãos, morar pelos chineses, fecharam as estradas que iam para a igreja, prenderam centenas de cristãos numa cidade chinesa. Milhares de polícia, de soldados prendendo eles. Filhinho, não vos deixeis enganar por ninguém, aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Porque a mensagem que eu vi desde o princípio é essa, que nos amemos uns aos outros. Amém. Então aí você vê que o diabo é o destruidor, é o Shiva lá do hinduísmo, o Exu aqui da Macumba, né? Então, da guerra, demônios da guerra, etc. Dominando, do Alá, do anticristo. Então nós temos aí esses poderes do mundo, todos são malignos, tanto faz Estados Unidos como Rússia, como OTAN, como as armas todas são do mal hoje. Jesus disse que quem tomar espada, pela espada será morto. Então Jesus quer paz e veio trazer a paz e até o martírio, se for preciso, mas não a espada. A não ser, claro, a defesa, né? A defesa de uma comunidade, como muitas vezes os cristãos tiveram que formar seus exércitos para se defender, defender suas famílias, suas crianças, suas mulheres, né? Mesmo ganhando ou perdendo, os céus ajudou os cristãos nesses momentos críticos, mas sair conquistando terra, tomando terra dos outros, tomando para riqueza, para comércio.